A gente segue com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Uberlândia. Hoje é a vez do candidato da coligação Uberlândia Sempre Forte, do Partido Progressista, Odelmo Leão. Candidato, primeiramente, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente no programa para trazer aí as suas propostas em relação a possível próximo mandato. Candidato, o seu relógio vai começar a valer a partir de agora, são 15 minutos a nossa entrevista, como foi combinado com os partidos. A primeira pergunta que eu faço 2020 tem sido um desafio para muitos prefeitos no nosso país, por causa, claro, da pandemia do novo coronavírus. O que o senhor tira de lição desse 2020 e o que o senhor teria feito diferente em relação ao combate à Covid-19 aqui na nossa cidade? Boa tarde. Eu tiro de lição todo dia da minha vida, não é só 2020. Esse mandato foi um mandato de lições. Desde 2017, as dificuldades econômicas, financeiras, os atrasos de pagamento. Hoje entramos 18, 19, começamos a fazer os investimentos em Uberlândia, 2020 enfrentando a Covid. Eu acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo como eu fiz. Eu tenho a convicção disso. A agir em todos os setores, a tempo. Em março, adquirimos todos os remédios, equipamentos, abrimos um novo hospital, mas a economia continua andando, entendeu? Então eu faria tudo de novo aquilo que eu fiz. Agora, candidato, a pesquisa da TV Paranaíba, Ibope, que foi divulgada no mês de agosto, mostrou que o eleitor identifica a saúde como o maior problema aqui na cidade de Uberlândia. Na opinião do senhor, a pandemia tem influenciado nessa decisão, nesse pensamento do eleitor? Olha, não ficou ninguém desassistido. Todos que tiveram a contaminação com esses vírus foram atendidos pela rede pública municipal. Por exemplo, no início, nós tínhamos 40 UTIs do Hospital Municipal. Não tinha nenhuma para Covid. Hoje nós temos 62 no Hospital Santa Catarina e temos mais 20 no Hospital Municipal. São 82. A maior rede de UTI de Uberlândia. E mais 30 no Municipal para outros problemas, 112. 28 nas salas de emergência das UAS, são 140 salas de emergência de UTIs de Uberlândia. Então, tudo aquilo que foi possível ser feito, nós fizemos. Bom, o senhor fez, claro, no primeiro momento, o fechamento das atividades aqui na cidade de Uberlândia. E muita gente criticou isso, a forma antecipada como o senhor agiu. O senhor teria feito diferente ou acha que realmente precisava, naquele momento, ter feito aquilo? Certamente, nós não tivéssemos tomado as providências que nós tomamos, a incidência seria muito maior. Veja bem, nós somos a cidade que mais testa hoje, talvez no Brasil, mais que capitais. São quase 135 mil testes. Nós temos de recuperados mais de 26 mil pessoas. Então eu entendo que aqui, por exemplo, a mortalidade nossa é 1,9. Do Estado é 2,5. Do Brasil é 3. Então eu te digo, nós fizemos tudo aquilo que foi possível ser feito. Agora, candidato, a gente aproveita, falando na área da saúde, hoje esse pleito nós temos uma eleição atípica com 9 candidatos na disputa. A maioria desses candidatos são adversários do seu governo. E nas campanhas, inclusive nas entrevistas, eles têm criticado muito a não utilização do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, aqui na cidade de Uberlândia. Existe essa possibilidade dessa implantação e o que o senhor pensa em relação à crítica desses outros candidatos? A crítica eu deixo para lá. Nós abrimos aqui um atendimento melhor que o SAMU, que é o CIAT, equipado inclusive em parceria com o Corpo de Bombeiros, inclusive com todos os prontuários nas mãos dos médicos que vão atender. Por exemplo, o CIAT não foi só resgatar, ele evitou diversos atendimentos, inclusive procedeu partos nas residências. O senhor acha que o CIAT está atendendo essa demanda que o SAMU atenderia? Com muita tranquilidade. Aproveitando ainda falando sobre o SAMU, nós não podemos esquecer do Hospital Santa Catarina, que agora se tornou um anexo do Hospital Municipal por causa dessa pandemia toda, que foi algo que o senhor conquistou. O senhor acredita que com o Hospital Santa Catarina fazendo parte agora da rede pública, a implantação do SAMU já pode ser cogitada? Não, nós vamos ficar na linha que nós estamos. Terminada a pandemia, o Hospital Santa Catarina será destinado a outros atendimentos. Por exemplo, nós teremos ali 24 leitos infantis,
coisa que não tem em Uberlândia hoje. Então, eu acho que os procedimentos que nós fizemos foram todos orientados por médicos, por pessoas profissionais e foram todos corretos. Ou seja, o senhor não vai aderir ao SAMU, é isso? Não, eu já tenho o CIAT. Agora, ainda falando sobre saúde, em relação ao processo eleitoral e principalmente a formação da equipe do senhor, caso seja eleito, o senhor pretende fazer algumas mudanças na pasta da saúde, inclusive na secretaria, na cabeça da secretaria? Veja bem, primeiro vamos deixar a eleição passar. Depois de 15 de novembro, nós vamos verificar. Agora, já vou dizer, tem que ser pessoas com competência para poder trabalhar ao meu lado. Bom, o senhor tem apresentado, principalmente nesse ano, e está inclusive na proposta do governo que o senhor apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral, a ampliação da telemedicina. Como que isso vai funcionar? Quais especialidades que serão contempladas para esse tipo de atendimento, digamos, atendimento virtual? Não, aliás, já está acontecendo. Sim. Está na proposta, mas nós já estamos executando. Hoje nós temos o médico que atende através de marcação de consulta no WhatsApp e nós temos hoje o atendimento virtual. É aquele que você atende o paciente, o médico vendo ele, o paciente vendo o médico. Logicamente que esses atendimentos são de clínicos gerais. E ali já saem indicações de tratamento, receitas, enfim, nós estamos modernizando porque o momento nos obriga a isso. Bom, aqui no nosso Balanço Geral a gente sempre acompanha várias e várias histórias de famílias reclamando em relação ao acesso aos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. A reclamação é a falta desses medicamentos, algumas vezes, ou também a logística, onde encontrar esses medicamentos. O senhor tem alguma proposta para mudar esse tipo de atendimento à nossa população? Por exemplo, os nossos pacientes que têm aquele uso contínuo têm um remédio em casa. Nós temos 36 farmácias na rede trabalhando e com todos os remédios. Às vezes há reclamação de remédios que não são do município, são competência do Estado. Nós temos remédios atrasados que o Estado não mandou até agora. Agora falando um pouco de política e principalmente das alianças políticas, os vereadores aliados do governo foram caçados, né, e inclusive uma repercussão não só aqui em Uberlândia, mas nacional, pelo uso indevido da verba indenizatória. Na opinião do senhor, isso arranhou de alguma forma o seu governo, candidato? Não, isso arranha a classe política. Isso não é um fato que arranha o governo. Aliás, o nosso governo não teve nada com isso. Foram ações individuais. Então, eu acho que esses problemas que acontecem na classe política mancha a classe política. Agora vamos falar um pouco sobre mobilidade e a gente não pode esquecer de falar do transporte público aqui na nossa cidade. O transporte público vive uma crise, não é só uma crise em Uberlândia, mas é uma crise nacional. Por quê? Porque existem muitas empresas, transportes alternativos, transporte por aplicativos e tem reduzido o número de pessoas que estão utilizando esse tipo de ferramenta, o transporte público. O que o senhor pretende fazer em relação a essas empresas que estão reclamando em relação aos gastos para manter esse trabalho, esse serviço em funcionamento e principalmente também com o público, com o usuário do transporte público que também não quer pagar caro pela passagem? Rafael, isso é um desafio que o Brasil terá depois pós-pandemia. Por exemplo, o transporte público de Uberlândia era 170 mil passageiros dia, caiu para 49.500 dia, depois 55, 60, 70, 80. Quer dizer, falta aí 90 mil passageiros. Esses usuários vão voltar para o sistema porque é o passageiro que sustenta o sistema. Por isso que está no plano de governo também os 40 quilômetros de ciclovias, que eu quero cortar essa cidade de ciclovias. Nós temos que buscar outras alternativas de transporte e ajustar o coletivo que for permanecer. Inclusive, a prefeitura vai ter que dar subsídio para esse sistema continuar como todos estão dando no Brasil. Agora, em relação à educação, que é um assunto que é fundamental e tem muito pai e muita mãe preocupado com isso. Nessa pandemia, nesse ano de 2020, os alunos tiveram aulas remotas, aulas e atividades que eram feitas em casa, buscando materiais em algumas escolas e tudo mais para que isso acontecesse. O senhor acredita que esse tipo de trabalho realmente foi efetivo? Conseguiu atender essa demanda do ensino desse ano de 2020 para esses estudantes com essa forma que foi realizada? Não como uma forma presencial, mas foi a maneira que nós tivemos
de não desassistir. Por isso nós tivemos, e outra coisa, vários materiais foram entregues em casa. Fizemos um convênio com a televisão aberta aqui, que é a TV da universidade, fizemos cursos. Vamos ampliar esses horários. Eu preciso de manhã e à tarde, porque o ano que vem é o ano do desafio. É 2 em 1. São as recuperações, são os avanços que nós temos que ter, e nós temos que estar com a educação, dar a ela toda a estrutura que ela possa se prosseguir e recuperar esse ano perdido. Essa era até a próxima pergunta que eu queria fazer. Como é que fica essa situação no ano que vem, pós-pandemia, esses alunos voltando às atividades e principalmente com as atividades atrasadas esse ano 2020? Aulas de reforço? Aula de reforço, aula através dessa televisão aberta. Eu peço às senhoras pais, senhores mães, que peçam às suas crianças que assistam a essas aulas. São aulas de reforço, são aulas de recuperação, e nós temos que recuperar esse tempo perdido. Sustentabilidade. O mundo hoje respira sustentabilidade. Todas as propostas de candidatos, não só aqui de Uberlândia, mas do Brasil inteiro, envolve essa palavra. O que o senhor pretende fazer no seu governo para aliar sustentabilidade com o crescimento da cidade de Uberlândia? O que nós já estamos fazendo. Por exemplo, nós vamos entregar agora uma das maiores captações de água do Brasil. Água é vida. Inclusive, nós já estamos na fase de pré-testes. Dezembro eu já quero colocar água na cidade dessa nova estação. Tem outro desafio. Nós temos que interligar as 3 estações para quando der um acidente, como deu na Sucupira, de uma pessoa irresponsável, não ficamos aqui sofrendo uma semana com questão de água. E tem outro desafio. A estação de tratamento de esgoto. Quando eu fui prefeito, tinha 8 reatores. Eu construí 4 novos, reformei os 8, deixei 12. E deixei local para construir mais 2. Não foi feito nada. Nós vamos ter que recuperar essa estação, construir mais 2 e ter outro desafio. Do outro lado do Berabinha, nós vamos ter que construir a outra estação de tratamento da cidade de Uberlândia. É dessa maneira que eu vejo o meio ambiente e vejo a sustentação de um sistema. Porque se você vai injetar mais água na cidade, logicamente vai te exigir mais tratamento. Por exemplo, qual cidade que tem o prazer de ver um rio e cortar ela limpo? Foi um trabalho que eu fiz quando deputado. 8 milhões de dólares a fundo perdido para o DEMAI. Aliás, foi o único recurso que entrou no DEMAI vindo do governo federal a fundo perdido. É desta maneira, recuperação das nascentes do Rio Berabinha. Dar continuidade a isso. Então, tudo aquilo que eu tiver que fazer, irei fazer. Agora, candidato, o senhor está com 74 anos. Se o senhor for eleito e assumir o próximo mandato, nós seremos mais 4 anos, o senhor vai se aproximar dos 80 anos. Como é que está a saúde do candidato para esse desafio? Igual a Aroeira. Tá igual a bem? Aroeira. Lógico, minha vida é Deus. Isso tudo que eu estou falando aqui não sou eu que realizo. É Deus que realiza na minha vida. Então, eu quero lhe dizer o seguinte: se Ele me der essa missão e o povo assim desejar, Ele vai me dar o caminho, vai me dar saúde e vai me dar força para que eu conclua aquilo que tem que ser concluído pela cidade de Uberlândia. Agora, falando sobre limpeza urbana, existem alguns questionamentos de bairros periféricos em relação à falta um pouco de cuidado, de limpeza, de organização. O que o senhor pretende em relação a isso? Veja bem, foi na nossa gestão que nós colocamos varrição 2 vezes por semana em todos os bairros da cidade. Não existia. Então, nós temos que continuar aprimorando aquilo que está aí. Bom, candidato, o senhor tem um pouco mais de 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço a todos, agradeço o povo de Uberlândia, o apoio que me deu de 2017 a 2020. Foram anos difíceis, mas nós já estamos passando. E vamos passar. Nós temos que ter em mente agora continuar o nosso progresso e combater essa pandemia que aí está. E vou pedir, gente, a pandemia não acabou não. Vamos tomar cuidado. Não temos remédio e nem vacina ainda. Nós precisamos dessa solução. Então eu peço ao povo que nos ajude. E nós vamos enfrentar e vamos vencer como nós sempre vencemos o desafio que nós enfrentamos.
Por isso, nós temos Deus na vida. Candidato, obrigado, viu? Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando com o público do Balanço Geral para falar sobre as suas propostas e iniciativas para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço a todos, uma boa tarde e vamos junto. Tá certo. Obrigado, viu, candidato? Candidato ao atual prefeito aqui da cidade de Uberlândia, falando sobre as suas propostas para os próximos 4 anos. Amanhã a gente continua com a nossa rodada de entrevistas e amanhã será a última entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Uberlândia. Será a vez do candidato do PTB, Felipe Atier, da coligação Uberlândia com Futuro. Ele estará aqui também apresentando as suas propostas. E o nosso objetivo, como sempre, não me canso de falar, é orientar, é levar essa informação para você que acompanha a nossa programação, para que você faça uma análise e escolha o candidato que realmente atenda todas as suas expectativas. Eleições 2020, o voto na Record.